Uma boa noite, né, para todas as nossas queridas irmãs, né, e irmãos. É sempre com renovado prazer, né, que nós voltamos a esta casa abençoada, para durante os minutinhos a gente conversar um pouquinho mais, né, a respeito dos ensinamentos de Jesus. Nós hoje trouxemos, né, para os nossos irmãos a lição que ele anunciou, né, e que foi publicada no jornalzinho, né, A Mensagem de Luz, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que já tinha, né, copiado do Espírita Mineiro e me parece também do Reformador, que é esse título. E para nós, onde Jesus nasceu? É uma pergunta, né, que não exige a resposta, né, verbal, mas existe uma reflexão para cada um de nós. E Jesus, quando é que ele nasceu em nós? Aí a gente fica aquela dúvida, será que já nasceu? Né? Hoje, nos dias que passam, né, a totalidade, né, da nossa população mundial, né, principalmente no Ocidente, é cristã, ou seja, são adeptos dos ensinamentos de Jesus. Mas se nós formos fazer, né, uma análise bem apurada, né, nós vamos ver de que estas pessoas aceitaram Jesus muito mais por tradição do que por convicção, né? Porque de odiado, de perseguido, né, de crucificado, né, mais tarde passou a ser venerado. E mais tarde, como todos os homens, de um modo geral, principalmente os homens mais ligados, né, às religiões, vão deturpando os ensinamentos de Jesus. E o que a gente lembra, né, de Jesus? A gente lembrava de Jesus, eu quando era pequeno, depois até na minha adolescência, né, que eu era católico, né, a gente lembrava daquele Jesus pregado na cruz. Né? Na sexta-feira da paixão, então, né, a gente via, eles traziam para a porta da igreja, né, deixava assim na cruz, né, num quadro assim muito deprimente, e que você não amava Jesus, você tinha o quê? Pena de Jesus, né? Coitadinho, né? Foi morrer na cruz e tal, né, de uma maneira tão trágica, né? E fizeram, de um modo geral, né, a morte de Jesus um sofrimento máximo, né, que na verdade também não foi. Entre a prisão de Jesus e a sua morte, foram 3 dias apenas, né, que se passaram. E a morte, né, se deu, né, de um processo que era comum, muito comum, na época em que Jesus viveu aqui na Terra. Durante, né, séculos e séculos, né, foi passando, a igreja formada inicialmente tornou-se cristã e Jesus passou a ser a figura central, né, dessas religiões. Só que nos seus ensinamentos, né, ia introduzindo, ia colocando coisas adicionais e no fim você ia, né, na igreja, ou na igreja da Reforma, você ouvia muito pouco dos ensinamentos realmente de Jesus. Porque do púlpito da igreja, né, ou da tribuna, né, das entidades, né, a gente ouvia muito mais histórias, né, do que fatos concretos. Então a doutrina espírita, ela veio exatamente restabelecer estes ensinamentos, né, de Jesus, sem adicionar e sem acrescentar absolutamente nada, porque não existe nada a acrescentar e nem diminuir dos ensinamentos de Jesus. Ele disse, né, durante, né, a sua passagem pela Terra, tudo o que é necessário para que o homem alcance a sua própria felicidade, né? E a doutrina espírita, o que fez? A doutrina espírita, ela veio, né, trazer de volta esses ensinamentos, porque por
por conveniências outras, que não interessa discutir, né, as religiões foram se adaptando, né, e os ensinamentos de Jesus realmente foram omitidos, né, por estas religiões de interesse, podemos dizer que interesse, né, comercial. E para nós, onde Jesus nasceu? Será que Jesus já nasceu dentro de nós? Ou nós somos espíritas e cristãos por convicção ou por uma tradição? A doutrina espírita vem trazer de volta os seus ensinamentos, né, e concitar os seus adeptos para que seja uma adesão, né, acompanhada da modificação necessária que deve ter na vida de todos nós. Quem conhece Jesus, né, diz a poetisa e escritora Amélia Rodrigues, nunca mais pode ser a mesma pessoa. Porque você tem conhecimentos, né, suficientes para levar, né, uma vida correta, uma vida decente, uma vida voltada, né, para si e para o seu próximo, atento, muito mais atento, né, aos seus próprios erros, seus próprios desenganos, né, do que apontar os erros do seu próximo. Nós deveremos sempre ser vigilantes, né, de nós mesmos, né? Mas na mensagem que nós trazemos, né, do jornal, né, Mensagem de Luz, ele faz vários questionamentos a respeito de várias pessoas, né, ligadas à história e que se perguntam. Se nós perguntarmos, por exemplo, a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus, ela por certo nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, como a qual até então jamais sonhara. Maria de Magdala, todos nós sabemos, é uma das figuras, né, mais marcantes, né, da história do cristianismo. Diz o nosso irmão Divaldo Pereira Franca, né, que na opinião dele, ela é mais importante do que o Paulo, sabe? Porque o Paulo já era um homem casto, um homem honesto, um homem correto, ele já tinha todas as virtudes de um grande cidadão. E ela não, ela veio da prostituição. Então o esforço, né, que ela teve que fazer para chegar onde ela chegou, para ser cristã, para abandonar todos os vícios, toda a luxúria, toda a mordomia que ela tinha e que era sustentada, né, pelos seus admiradores, tudo isso ela teve que deixar para viver, né, uma vida completamente diferente. Esse é o dizer, né, do Eurípides. Quem conhece Jesus nunca mais pode ser a mesma pessoa. E é verdade, porque não adianta você conhecer, saber os ensinamentos de Jesus de cor e salteado e continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. Ninguém está pregando aqui uma doutrina, né, de puritanos, mas está pregando uma doutrina de pessoas esforçadas para fazer a sua autotransformação. Esse esforço que cada um tem, cada um é que se mede. Ninguém aponta ninguém. A doutrina espírita não fala, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa confessar. Nada. Ela conscientiza a pessoa que ela seja um juiz severo consigo mesmo durante todos os dias da vida. Se você errou hoje, não precisa ficar caído, né? Levanta, tem um dia de amanhã, basta trabalhar, né? E você vai fazendo esta transformação indispensável, né, para a nossa saúde física e espiritual. Mas se nós perguntássemos a Maria de Magdala, todos nós sabemos, né, de Maria,
Foi aquela mulher fascinante, né, que através da sua beleza rara, né, ela vivia na prostituição e dava-se ao luxo de escolher os seus parceiros entre as pessoas mais ricas, né, e mais poderosas. E esta mulher bastou um dia, nos conta, né, Amélia Rodrigues, né, bastou um dia em que ela viu Jesus caminhando. Ele fez uma meia parada e ela disse: Jesus. Ele disse: Maria. Tu me conheces, Senhor? Sim, Maria. Eu sou o pastor e eu conheço nominalmente todas as ovelhas do rebanho que meu pai me confiou. Nós somos essas ovelhas. Jesus nos conhece um a um, de nome. Veja a responsabilidade, né, que nós temos diante, né, desse ser infinitamente superior que o Pai nos concedeu, né, para ser o nosso mestre, para ser o nosso pastor. Né? E não só ficou na teoria, mas como veio aqui à Terra, que trouxe na sua palavra, que deu o sacrifício pela incompreensão do povo, para que as suas palavras permanecessem eternamente. Né? Então, se nós perguntarmos a esta mulher notável, Maria de Magdala, né, ela vai dizer que foi quando ela viu Jesus de perfil. Bastou ver para que aquela mulher requisitada, para aquela mulher que vivia na luxúria, mudasse radicalmente a sua existência. Ela deixou, né, o vício, deixou tudo para trás, foi em sua casa, distribuiu tudo que tinha para seguir Jesus. E diz alguns historiadores que por onde Jesus passava, diante das praias, né, que ele visitou e fazia suas pregações, ela assistia às pregações de Jesus, né, de joelhos, bebendo, né, estes ensinamentos que hoje nós temos com todo conforto em nossas casas. Então ela disse que Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Se nós perguntarmos, né, o Francisco de Assis, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, Assis era uma cidade, né, na França, ou na Itália, né? Na praça de Assis entreguei a minha bolsa, as minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Francisco de Assis é uma figura marcante, né, e ficou mais conhecido pela sua humildade, né, pela sua simplicidade. E os seus biógrafos não falam que ele era filho, né, de um comerciante de muito progresso, que era um comerciante que comercializava tecidos, comprava, né, num país para trazer para o seu país, revender, né, e ganhar dinheiro. E ele esperava, né, que o Chico, o seu filho, continuasse o seu trabalho. Só que o Chico não era um comerciante, né? Ele via a necessidade do seu próximo. Então, se a pessoa chegasse para comprar com ele, né, na ausência do pai que ia comprar o material, né, se a pessoa tivesse dinheiro, levava, mas se não tivesse, levava também. Porque ele achava, né, que o que estava lá na prateleira era para esquentar o corpo daquele que tivesse necessidade.
de ser aquecido e não para ficar esquentando, né, a prateleira depois. Aí o pai, né, o insultou, evidentemente, né? O pai, uma ocasião nessa praça aqui de Assis, né, de tantos insultos, disse, entre outras coisas, né, que até a roupa que ele estava vestindo, né, era fruto do trabalho do pai. Então foi nesse momento que ele nasceu, quando ele pôde então desabotoar, né, a sua roupa e entregar ao pai, para se tornar esse vulto, né, extraordinário, né, da humanidade, que serve, né, de exemplo, né, para todos nós. Se nós perguntarmos a Pedro, né, esse amigo de Jesus, né, esse apóstolo, aquele homem que esteve sempre, né, com Jesus, e em um determinado momento, né, das suas coisas, o Pedro era muito entusiasmado, né, ele era o mais velho dos apóstolos de Jesus, ele já tinha cerca de 40 anos, né, e ele falava com muito entusiasmo e Jesus falou com ele: Pedro, vamos devagar, né, vamos dizer assim, não é assim conforme você está pensando, né? Calma, os homens são ainda muito volúveis, fracos, né? Mudam de posição. E o Pedro se sentiu até ofendido, e mais ofendido ele sentiu quando Jesus disse para ele: você mesmo hoje ainda vai me negar 3 vezes. Pedro sentiu que aquilo fosse um insulto, né? Porque o Pedro chegou uma ocasião a desembaiar, né, a sua espada, né, quando ia prender Jesus. Jesus repreendeu que ele embainhasse, né, e disse aquela frase que com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas ele era aquele trabalhador, né, incansável, liderava, né, os discípulos, né? Quando se deu o nascimento, ele diz, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida, né? Então ele que jurava tanta fidelidade, Jesus o repreendeu: hoje mesmo você ainda vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Jesus foi preso, e Pedro e muitas outras pessoas ficaram ali no palácio, né, de Caifás e Anás, e a casa do palácio era mais ou menos assim, em forma de um U. Tinha uma parte aqui, outra assim e outra assim. Aí formava um pátio. As pessoas ficavam ali naquele pátio, esperando, né, a presença de um parente que estava preso, alguma coisa que eles pudessem fazer, ficavam naquela expectativa, né? E o Pedro estava ali, naquela expectativa, quando anoiteceu, começou a anoitecer, e dizem, né, que na Palestina os dias são muito quentes, mas as noites são muito frias, geladas mesmo, né? Então, aí alguém começou a acender uma fogueirinha, né? E esse alguém, né, para se aquecer, junto com outras pessoas, né? E Pedro passou. Jesus o havia já repreendido. Naquele mesmo dia, Pedro iria negá-lo 3 vezes, antes do galo cantar. E a pessoa esteve por ali, vendo se podia fazer qualquer coisa, né? Ficou perto dessa fogueirinha, aí passou uma autoridade, olhou para ele e disse: você é discípulo de Jesus, ou você é companheiro de Jesus? Ele disse: eu não. Aí a pessoa saiu ante aquela negativa, mas voltou. Ele disse: não, eu já vi você andando com Jesus. Ele disse: eu não sou não. A pessoa foi embora diante daquela, né, aquela fala com tanta convicção, deu uma volta, mas coçou a cabeça,
voltou ali em pé da fogueirinha e disse: não, você é discípulo de Jesus. Olha como é que você parte o cabelo à moda nazarena, né? Era partido no meio, né? Olha que você parte o cabelo à moda nazarena, como é que você vai me negar? Você é discípulo de Jesus. Ele tornou a negar. E aí ele ouviu o galo cantar 3 vezes. Ele lembrou-se da afirmação de Jesus. Chorou copiosamente diante da sua covardia moral. Porque deve ter imaginado, estão fazendo isso com o chefe, né? Estão prendendo, o que não fará com os seus discípulos? Essa coragem que normalmente falta a muitos e muitas pessoas no mundo inteiro, né? E é graças a esse tipo de coragem que muitas pessoas também tiveram, principalmente os primeiros cristãos, né, que o cristianismo chegou até nós. Porque se não fosse a coragem desses homens, né, os judeus teriam abafado a religião cristã iniciante, como abafou tantas e tantas outras religiões que surgiram, né, e que foram abafadas pelos ensinamentos da lei antiga. Perguntemos então o Pedro, né? Jesus nasceu no pátio, né, nós já falamos de Caifás. Foi nesse momento, né, em que eu despertei, né, para a verdadeira consciência e para a verdadeira vida. E vi como eu era covarde diante do receio das perseguições. Se nós perguntarmos a Paulo, né, Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, ele responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando eu saí à procura, né, e vi a procura de Ananias, e vi uma luz diferente da luz do sol, uma luz que clareava e que vinha na minha direção forte. Vi nessa luz uma imagem de um homem. Essa imagem foi ficando mais definida e eu pude perceber que era a figura de Jesus. E a figura disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Nesse momento, Paulo sente, né, que Jesus era um Messias, anunciado por todos os profetas. Só que o povo, de um modo geral, achava que esse Messias viria como um homem forte, um dominador, um homem que iria vencer pela espada. Jamais imaginaram que um filho, né, do carpinteiro, um carpinteiro de profissão, um homem simples que passou sua vida simples, né, fosse o nosso Messias enviado por Deus para trazer, né, a sua doutrina de amor. Então Paulo, nesse momento que vai em perseguição, né, porque ele, não que ele fosse uma pessoa má, mas que ele era um seguidor fiel dos princípios da lei mosaica, né? E ele via no cristianismo um perigo, né, imenso, né, para a doutrina nascente. Como aconteceu, né, há pouco tempo atrás, até poucos anos, com a nossa doutrina, né? Os nossos primeiros espíritas, né, foram verdadeiros heróis, né, em manter, né, as suas convicções, espalhando, né, pregando essa doutrina, para que nós hoje pudéssemos desfrutar, né, desta liberdade de consciência, de direito, né, de expor essa doutrina. Mas foi muito perseguida, né? Eu me lembro que, uma ocasião, um grupo de espíritas ali
onde era a Dental Mineira, na Rua Alfred, né? Então, eles queriam fazer, o grupo pequeno de espíritas queria fazer uma exposição dos livros espíritas, né? E aí foram lá para o dono da Dental Mineira e disse: olha, você não deixa não, porque vem um grupo aí, vai quebrar a sua vitrine, vai quebrar isso tudo aí. E ele ficou assim, meio em dúvida e tal, né? E realmente, poucos minutos depois, tinha um grupo de pessoas, né, já incitando outros, quando então resolveram e tiraram os livros espíritas, né, da vitrine, né? Então, havia muita, né, no colégio, havia perseguições, né? Então, tem muitas pessoas que matriculavam os filhos, mas que não declaravam que eles eram espíritas, não, né? Eu não sei se foi um tempo antes de mim, mas comigo nunca passei esse constrangimento. Todos os meus filhos, né, foram matriculados no grupo escolar, né, tudo doutrina espírita, né? E eu pedia mesmo, né, que quando tivesse aula de religião, que eles fossem afastados, porque a aula não era de religião, a aula era de religião católica, né, não era de aula de religião. Então eu falava: não adianta, porque eu ensino uma coisa, vocês vão ensinar outra, né? E cada um fica com a sua convicção, que eu respeito a de vocês, mas espero que respeite, né, a nossa também. Se nós perguntarmos a Joana de Cusa, né? Joana de Cusa, porque ela era casada com um oficial, né, do exército romano, né, e que tinha o sobrenome Cusa. Então ela adotou o sobrenome do marido. Perguntemos a Joana de Cusa, que é a nossa Joana de Ângeles, né? Onde e quando nasceu Jesus? Ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste no circo de Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isto, Jesus ensinou-me também a amá-lo. A gente chega a ficar até arrepiado, né? Porque é muita coragem, né? É muita determinação. E há algumas pessoas, alguns historiadores, que dizem que junto dela estava um filho, que deveria ter entre 10 ou 11 anos, por aí assim. E que o filho também foi, né, foi agarrado nela, né? O fogo também pegou nele. Alguns dizem que esse filho era o Divaldo. Se é também, não sei, porque estou vendendo pelo preço que eu comprei, né? Eu nunca perguntei ao Divaldo se esse fato era realmente real ou não. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, e ele nos responderá. Tomé ficou marcado, né, na sua vida, né, e até os dias de hoje, como um incrédulo, né? Aquele que só acreditava se visse, se pudesse palpar, se pudesse ter certeza absoluta, né? Ele não aceitava os ensinamentos de Jesus como os seus colegas, né, aceitavam. Jesus nasceu, diz ele, naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então a negação de Tomé era tão grande, né, que Jesus falou: toque nas minhas chagas, verifique que sou eu mesmo, não é isso? E ficou marcado, né? Como ficou marcada a figura do Judas, né? Iscariotes, né? São acontecimentos, né, históricos que marcaram a vida destas pessoas, né? E eu fico imaginando
né? As pessoas como o próprio Judas, né? E outros, né, que perseguiram Jesus, quantos e quantos séculos essas pessoas passaram no sofrimento de arrependimento, né, da besteira, né, que fizeram, né? Tem um soldado, né, que quando Jesus foi preso, foi chegando perto do palácio, né, e aí ele dá um tapa no rosto de Jesus, né? E Jesus só pergunta: por que me bates? Agora imagine esse homem, a vida inteira, tendo essa recordação de que deu um tapa no rosto de Jesus. Que sofrimento que essa pessoa deve ter tido, né? Séculos e séculos de ter aquele momento impensado, né? Perguntemos à mulher de Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas, né? Se nós perguntarmos, né, a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus, ele responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, pôde ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de eu crescer e ele diminuir, para a glória de Deus. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. João Batista já era muito conhecido por fazer o batismo, né, no rio. Não era um ato simbólico, era simbólico no sentido de perdoar os pecados da pessoa, mas era um testemunho, era uma promessa que as pessoas faziam diante, né, da autoridade e diante da sua consciência, de não voltar a pecar. E que aqueles pecados que eles tinham tido durante a sua vida iria esvair-se, né, através da correnteza, né, do rio. Era uma coisa simbólica, né, porque aquilo que nós fazemos, automaticamente nós vamos colher, né? Evidentemente que tem a lei do arrependimento, de você não voltar. Ninguém está aqui para pregar, né, o princípio da lei de Moisés, de olho por olho, dente por dente, né? Não é, depois de Jesus, o amor, né, como diz, cobre a multidão dos pecados, né? Não é preciso que você, se você cortou a mão de alguém, que você vai perder a sua mão, né? É necessário que você mude o seu pensamento, mude as suas atitudes, mude o seu ser, né? E você vai resgatar, né, de uma forma diferente de que aquela da violência. É muito sugestiva, né? Imagina Jesus, a humildade de Jesus, né? João Batista ficou, né, conhecido como um homem muitíssimo importante, que fazia, né, simbolicamente aquela cerimônia, né, de fazer com que as pessoas, né, se confessassem para si mesmas, né, que levasse, né, a correnteza daquela água, da qual ele mergulhava, né, as pessoas, para que os seus pecados fossem por ali, né, levados, né. Hoje ainda tem seguidores, muito poucos, evidentemente, mesmo porque os nossos rios não fornecem condições, né? Mas eu, mais novo, né, assisti muitas vezes ali no Manuel Honório, né, naquela ponte do Manuel Honório, e muitas vezes e pessoas lá para fazer essa repetição, né? Eu não sei qual era a igreja que
fazia isso, mas tinha esse simbolismo. Mas hoje, com os rios poluídos do jeito que está, não tem mais. Dizem, eu não sei porque eu não acompanho, diz que há um simbolismo, mas na própria igreja, né? Pessoas que jogam uma água, uma coisa assim e tal, né? E a doutrina espírita vem mostrar de que não há nenhum simbolismo, né, que modifica as pessoas. As pessoas se modificam por si mesmas, né? A pessoa vai fazer uma autoanálise, né? Vai sentir, né, o que ela está fazendo, se está certo, se está errado, e vai tentar, né, se corrigir, né? E o que diz, né, os espíritos? Que o verdadeiro espírita se reconhece, não é por ele ser santo, não. Se reconhece pelo esforço que ele faz, né, para modificar-se, para mudar, para reconhecer os seus erros e não voltar a praticar esses erros, né? Se nós perguntarmos ao Lázaro onde e quando nasceu Jesus, ele responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, Lázaro. Nesse momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Nós aqui temos um ponto de muita discordância, inclusive entre os adeptos, né, da doutrina espírita, né? Porque segundo uma grande corrente, acham que depois que o corpo morreu, que não pode voltar à vida. Não é verdade? Porque começa já a existir uma deteriorização dos órgãos desse corpo. Não é verdade? Mas há outra corrente que acha que não. O que é impossível para Jesus? Não é? Nem eu que estou mandando você levantar dali, né? É Jesus que mandou ele se levantar. Né? Aí, dentro da corrente da família espírita, né, eles falam que o Lázaro não estava morto, que ele tinha tido um ataque epilético. É acomodismo? Não sei. Tudo que se trata de Jesus, eu não sei. Não é isso? Uma pessoa que é capaz de chegar para uma pessoa com o corpo chagado, né, da cabeça aos pés, né, fazer um sinal ou estender seus braços, e aquela pessoa fica no mesmo instante sem uma ferida no seu corpo, como é que você vai fazer uma análise normal de um poder como esse? Então, fazer uma pessoa, né, que, vamos dizer assim, por um motivo qualquer o coração parou, sei lá, fica aí uma interrogação, cada um julgue, né, como acha que é. O fato é que foi narrado, né, que estava morto, né, que o Lázaro estava lá e ele chamou e o Lázaro voltou. Se ele estava num ataque de epilepsia, se ele estava num outro tipo, né, de vida, né, a gente não sabe. Mas fica marcado aqui na história, né, o poder, né, extraordinário de Jesus. Se nós perguntarmos ao Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assisti o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. A figura, né, do Judas, né, foi muito folclórica, né, e inclusive a história, né, não perdoou-lo até pouco tempo. Acho que agora não tem mais não, mas eu, quando menino, já malhei muito Judas, sabe? Eles vestiam o homem desse Judas, né? Dizer que aquele era o Judas. Em determinado momento, os moleques tudo pegavam um pedaço de pau de vassoura e não sei o que, e malhava mesmo, até esfarrapar tudo.
Felizmente eu não vejo mais entre, né, nem sabem, né, dessa história, nem desse pedaço. Mas eu já, inclusive quando era menino, participei, né, dessa malhação, né, ao Judas, né? E a gente fica imaginando esse ser, né, no mundo espiritual, né? Olha que ele devia ser um espírito evoluído, porque ele fazia parte do time de Jesus, né? Fazia parte. E Jesus não ia admitir que no seu grupo, né, de pessoas que vieram à Terra para ajudar a implantação do cristianismo junto com ele, né, tivesse alguém com essa falsidade. Ah, mas é fraqueza humana, né, desvio de comportamento, né? O fato é que esse fato nos deu motivo para estarmos aqui discutindo 2000 anos depois, né, como que isso aconteceu, se é verdade ou se não é. Se nós perguntarmos, né, o extraordinário Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira, e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe, doutor, o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Jesus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas, né? E há alguns historiadores, né, que dizem que esse moço estava desesperado, subindo realmente, né, as escadas da Federação Espírita, em busca de alguém que pudesse, na casa dele, atender, né, a esposa que estava nas últimas, que estava morrendo. E ele então pedia, né, e foi lá para pedir. Quando ele está subindo, o doutor Bezerra vem descendo. Ele vê o doutor Bezerra, dá aquele abraço, e aquela tranquilidade que passou, ele fala para o moço voltar, que estava tudo bem. E quando ele chegou em casa, realmente estava tudo bem. Coisas dos espíritos superiores, né, que a gente, como era, né, que a gente não dá para a gente discutir. Evidentemente que os seus guias protetores, seus amigos espirituais, aproveitando a energia magnética dele, levaram essa energia e fizeram, né, a cura normal e natural. É a única explicação que a gente tem baseada nos princípios da doutrina espírita. Ou então a gente dizer como os católicos, milagre, né? Não existe, né, o milagre em si. Milagre seria uma coisa sem pé, sem cabeça. Não, existe uma energia que a pessoa não tem ainda o domínio dessa energia, mas ela é existente, né? E que pode realizar todos os tipos de cura. Então, nesse dia, né, ele chegou, né, nesse senhor, que veio desesperado, né, porque a mulher estava nas últimas. E deu aquele abraço, e o doutor Bezerra disse: vai, vai tranquilo para sua casa. E quando ele chegou em casa, a mulher estava totalmente, né, recuperada. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando nasceu Jesus? E ela responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando os segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor. Talvez nem Maria de Nazaré, nem José, nem aqueles que tivessem a dimensão, né, de quem ela estava, né, ou tinha gerado, e de quem ela estava abraçando, né? Jesus
está assim numa dimensão indimensional da qual nós não temos nem palavras para poder classificá-lo. Tamanha é a sua envergadura. Se nós, diante de um acontecimento de cientistas, e tem tantos cientistas hoje no Brasil que sabem da distância daqui no Sol, distância daqui na Lua, distância não sei aonde, que sabem dominar os ares, que todos esses homens da ciência, mas se nós chegarmos perto de Jesus, eles ainda são crianças, ainda soletrando o beabá, diante dos conhecimentos e da evolução deste ser. Se nós ficamos admirados, quando um engenheiro projeta um prédio, e nesse prédio ele prevê tudo o que vai acontecer, colocando os quartos, colocando as salas, colocando os banheiros, as instalações, tudo certinho. Basta seguir aquela orientação, você imagina construir o planeta Terra. Imagine construir um planeta Terra. O que tem a Terra? Se alguém de vocês já pensou, o que tem a Terra? Por que você joga uma semente ali e aquela semente cresce e distribui frutos saborosos? O que tem a Terra? A Terra tem vida? Que tipo de vida se tem? Que milagre é esse? Você planta uma semente, transforma numa árvore e ainda dá um fruto nas suas hastes, nas suas pontas? Vocês já tiveram a oportunidade de descascar uma laranja? Abrir um gomo da laranja? Ver os favos da laranja? Aquele gomo é um sobre o outro, certinho, certinho, certinho. Como que isso pode acontecer? Está aí, o amor de Jesus, nessa terra que Ele abençoou, nesse torrão que o Pai deu para que Ele construísse o nosso habitat, que entregou 30 bilhões aproximadamente de almas para que Ele pacientemente fosse instruindo, fosse deixando para nós os seus ensinamentos e aguarda o nosso progresso. E haja paciência para nos aturar, ver as nossas besteiras. Às vezes ele puxa um pouquinho, dá um pouquinho de sofrimento para a pessoa, como um pai zeloso que dá uma chinelada às vezes no filho, porque é necessário. Mas nos aguarda com toda a paciência deste mundo. Descer das alturas que a gente não pode nem imaginar para vir respirar esse clima denso e pesado da terra. Vir respirar o nosso mesmo oxigênio e vir trazer esse caminho. Que Ele é realmente o caminho, a verdade, a vida. Basta seguir os seus ensinamentos e nós seremos muito, mas muito, muito, muito felizes mesmo. Ainda esse mestre, quando esteve aqui, sabia que os seus ensinamentos seriam esquecidos, deturpados. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Orai ao Pai, e eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que irá relembrar todos os meus ensinamentos e ensinar outras coisas que no momento eu não posso ensinar. O tempo passou, os séculos se passaram, muitas pessoas duvidaram da promessa de Jesus, e eis que no século passado
surge, né, a doutrina espírita. Essa doutrina que veio fazer o quê? Veio trazer coisa nova? Não. Veio relembrar os ensinamentos de Jesus. Veio dar sentido àquelas palavras de Jesus que ensinou por parábolas, para que os seus ensinamentos pudessem perdurar até os dias de hoje. E até hoje nós custamos a decifrar nas suas parábolas. Não nós da família espírita, mas os nossos irmãos que não têm o conhecimento, né, do princípio da reencarnação, não tem como aceitar Jesus, racionalmente falando. Podem dizer-se cristãos, religiosos, mas posso garantir que o são por tradição, não é por convicção. Ninguém pode aceitar Jesus e os seus ensinamentos com as injustiças, aparentemente, que recaem sobre a terra. Se não fosse o conhecimento da doutrina trazendo luz ao princípio da reencarnação, como que você vai aceitar Deus? Que Deus é esse que faz nascer nesse momento, está nascendo uma criança sadia e está nascendo uma criança defeituosa? Está nascendo uma inteligência rara, está nascendo um idiota? Que Deus é esse? É inadmissível a crença em Deus sem o princípio da reencarnação. Não há como racionalmente você aceitar. Por isso que nós estamos cheios aqui na Terra de religiosos sem religião. Porque acha que a religião se tornou o quê? Uma prática em que a pessoa vai uma vez por semana, uns confessam, outros não, mas todos acham que já cumpriram com o seu dever religioso, com a sua obrigação religiosa. Mas Jesus já sabia disso, e por isso que ele enviou o Consolador, que cabe a cada um de nós uma responsabilidade muito grande, como coube aos primeiros cristãos que seguiram Jesus, de manter essa doutrina intacta, sem adicionar ou sem omitir nada do que ela foi trazida pelo Senhor Allan Kardec. Hoje, né, nós temos uma ampliação através de espíritos venerandos que vieram esclarecer, facilitar o entendimento daquilo que Jesus disse por parábolas, o que se tornou acessível. Mas o processo evolutivo da humanidade é tão lento, que mesmo uma coisa tão clara, indiscutível, como é a doutrina espírita, tem restrição, e muito grande restrição. Porque aqui, se não tivesse, as pessoas usassem o bom senso, a lógica, a razão, não teríamos estar falando em praça pública, onde coubesse milhares de pessoas. Não é verdade? Tamanha é a clareza, né? E às vezes eu pergunto, por quê? Por que para uns é fácil compreender e para outros não? E às vezes eu faço essa pergunta baseada em mim. Não sou mais inteligente, não sou mais perfeito, não sou melhor do que nenhuma das pessoas que não são espíritas. Conheço espíritos, pessoas que não são espíritas, que são muito melhores do que a maioria dos espíritas, inclusive eu.
São pessoas que são boas por um princípio, né, nato nas suas vidas, que desde o princípio, né, praticaram o bem e conviveram com o bem. Eu costumo até dizer para as pessoas, né, a doutrina espírita para mim foi de um valor inestimável. Inestimável. Porque foi a doutrina espírita, né, que veio controlar o meu egoísmo, né, a respeito da vida. Porque antes de eu conhecer a doutrina espírita, para mim, o meu irmão, ele era meu adversário. Eu via nele sempre um adversário. E se eu pudesse tiver a vantagem do adversário, era melhor. Se pudesse eliminá-lo, melhor ainda. Eu não via como meu irmão. Essa doutrina que veio mostrar, né, a cada um de nós a necessidade desse conhecimento de si próprio. E tentar, com esforço, fazer esta modificação. Não exige-se perfeição, mas exige esforço de todo aquele que quer permanecer. Exige-se de que a pessoa seja uma estudiosa, não para que a doutrina seja uma doutrina de pessoas intelectualizadas em religião, mas para que ela faça, dentro do centro espírita, ela tome atitudes coerentes com a sua consciência. Por que eu vou no sala de passe? Por que eu vou fazer lá? Se eu estou saudável, eu estou com saúde, eu estou bem, para que eu vou tomar passe? Não, eu estou em condições de dar. Então eu vou sentar ali perto, eu vou sentar aqui, eu vou meditar enquanto os passistas estão atendendo aquelas pessoas que precisam do passe. Que bom que a gente pode ajudar, né? E não vir só com esse desejo, né, de receber, que é, de um modo geral, aquilo que nós todos queremos na vida. Ganhar alguma coisa, mesmo às vezes que a gente não precisa disso. Repito a frase da Amélia Rodrigues, quem conhece Jesus nunca mais pode ser a mesma pessoa. E nós o conhecemos na sua intimidade, na pureza, né, dos seus ensinamentos, na largueza que a doutrina espírita deu a estes ensinamentos. E essa certeza de que essa doutrina nos dá, de que o nosso futuro não depende de ninguém, mas depende única e exclusivamente de nós. Sabermos exercer essa maravilha que Deus deu a cada um de nós, a liberdade, o direito de ir e vir, o direito de acertar ou de errar. Por isso, o nosso pensamento, né, é um só e nem pode ser outro. É sempre de agradecimento e muito agradecimento por essa doutrina maravilhosa que nós temos o prazer, né, de desfrutar desta reencarnação. Muito obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês. Tenham todos uma boa noite e um bom proveito desta doutrina maravilhosa. Obrigado.